como dor incomoda, a gente precisa tratar o fator chamado dor. E como é coluna, o médico sempre indica aí que ela procure um profissional fisioterapeuta, né? O tratamento sempre é baseado em eliminar a dor, diminuir a dor e, na verdade, fazer com que a pessoa volte às suas atividades normais. E quais, assim, você citou pilates, quais são os benefícios, assim, da massagem, da acupuntura? A massagem, ela é muito benéfica, né? Primeiro, ela promove relaxamento muscular, ela oxigena os tecidos, né? Ela leva aí fazer oxigênio à região onde está sendo realizada a massagem, diminuindo a tensão muscular. O Pilates, ele na verdade, ele não é um tratamento para uma certa patologia somente. Ele é também preventivo, né? Porque o objetivo do Pilates, na verdade, é trabalhar o corpo como um todo. Ele trabalha associado aí alongamento junto com a respiração, né? E claro, o Pilates, ele objetiva, claro, o alongamento associado à respiração, mas trabalha o nosso sistema nervoso, que na verdade é o ponto crucial para que nós tenhamos aí uma coluna saudável, tá? Só enfatizando a fisioterapia ela tem alguns recursos que nós utilizamos para cuidar, tratar as pessoas que têm dores na coluna, né? Quando ela nos procura, primeiro nós consideramos importante avaliar ela como um todo. Então, nós realizamos uma avaliação minuciosa, nós sempre avaliamos assim a sensibilidade, se está preservada, se está alterada, nós avaliamos o movimento, se está preservado, se está alterado e também analisamos o nível de dor sentida naquele momento, né? Às vezes a pessoa fala, mas como que você consegue avaliar, né, o nível de dor naquele momento? Nós temos aí um recurso chamado escala analógica, né, que a gente pede para a pessoa nos responder de 0 a 10 e graduar a dor naquele momento, se é 8, se é 1, se é 5, e a partir daí nós elencamos o nosso tratamento, tá? Claro que se a dor for 8, né, Nádia, a gente precisa, na verdade, promover uma analgesia, diminuir a dor local. Então, nós temos aí recursos e alguns deles são a eletroterapia, crioterapia, cinésio e a mecanoterapia. Você falou de Pilates? Falei de Pilates. Então, vou aproveitar. Eu fui até um estúdio de Pilates de São Caetano conversar com o instrutor Henrique. E essa repórter, que não é boba nem nada, aproveitou para fazer uma aula. Vamos conferir. Alcançar a boa forma, aliando o condicionamento físico e o equilíbrio entre corpo e mente. Tudo isso é possível com Pilates, a prática cada vez mais popular que recebeu o sobrenome do seu criador, o alemão Joseph Pilates. 3, 4, 1, 2... Viemos aqui no estúdio de Pilates em São Caetano para conferir os benefícios deste método. Muita gente famosa já aderiu, como a cantora Madonna e aqui no Brasil, as atrizes Daniele Vinitz, Débora Seco, entre outros. E você, não quer fazer parte dessa turma? Qualquer pessoa pode praticar, de qualquer faixa etária? Qualquer pessoa de qualquer faixa etária, dos 8 aos 80 ou até mais. É lógico que apresentando algum tipo de patologia, isso deve ser analisado junto a um especialista e passado ao profissional do Pilates para que ele tenha a conduta correta ao selecionar os exercícios para esse indivíduo. E esta repórter não poderia ficar de fora. Meio desajeitada no início, mas confesso que o método Pilates conquista à primeira vista. Como são feitos os exercícios? Como eles são realizados? Bom, o método Pilates ele é um método global de condicionamento físico, onde a gente envolve tanto força quanto flexibilidade. E os exercícios, muitas vezes, eles são executados em diversos planos, tá? Planos horizontais ou verticais, executados ou em solo ou nas máquinas do próprio método. Mens sana in corpore sano.
que quer dizer mente sã em corpo são. Esta famosa frase tem tudo a ver com Pilates. O método foi trazido ao Brasil pela chilena Inélia Garcia, no final dos anos 90. Esta atividade une as técnicas físicas, ocidentais e orientais. Henrique, quais são os conceitos do Pilates? Bom, o método Pilates ele envolve 6 conceitos principais para que a gente tenha a perfeita execução do método, tá? Um dos conceitos é a estabilização, tá? O outro conceito é a concentração, o controle, a respiração, a fluidez e a precisão dos movimentos. Quando a gente atribui esses 6 conceitos dentro de um exercício, é sinal que a gente está desenvolvendo a perfeita técnica do movimento. É o que a gente tem que buscar durante o processo de adaptação ao método Pilates. Quais são os equipamentos? E como que eles surgiram? Porque eles são um pouco diferentes, assim. O universo do método Pilates foi o seguinte, Pilates ele desenvolveu a sua técnica em 1912, tá? Quando nos campos de batalha da Segunda Guerra, ele era um boxeador e ele se viu como um inimigo na Segunda Guerra Mundial. Então ele ficou preso na Segunda Guerra Mundial, mas antes disso, ele era uma criança que tinha muitas doenças. Então ele teve que ser regrado de vários esportes, teve que praticar muita atividade física para combater essas enfermidades que vinham acontecendo com ele. Então ele adquiriu várias experiências de diversos ramos, ginástica olímpica, yoga, boxe, natação. Com essa experiência ele foi montando uma técnica própria, tá? Montando essa técnica própria, ele começou a inovar e constituir equipamentos de seu conhecimento. Na Segunda Guerra Mundial, com vários enfermos, vários soldados atribuídos da guerra, ele começou a aplicar a sua técnica. Então ele começou a adaptar as camas de hospitais, as cadeiras de rodas, para que o pouco que aquele indivíduo estava limitado, ele conseguia favorecer um pouco de mobilidade naquele movimento. Então ele começou a pendurar molas na cama, molas no próprio pedal da cadeira de roda, para que ele conseguisse exercitar um pouco aquele soldado que estava ali. Tá? E assim, ele veio constituindo, na maior parte do Pilates, 6 equipamentos. A Unity, que é a unidade de parede, a Reformer, a Cadillac, a Chair e o Large Barrel, né? Que são os equipamentos do universo do Pilates. Tá? Além de força, flexibilidade, organização postural, o método pode fazer a alegria das mulheres. Ajuda a ter uma barriguinha lisa e definida, pernas e glúteos torneados. Quais os resultados que a gente pode observar em quanto tempo de prática? Principalmente no momento em que a gente tem uma reorganização postural, o principal disso é a rotação externa dos ombros. Então, muitos indivíduos, devido ao dia a dia, computador ou até mesmo ao tipo de profissão, os ombros são rotados para dentro. À medida que a gente começa um fortalecimento global, a gente consegue fazer com que essa postura dos ombros venha a melhorar a nossa postura corporal. Consequentemente a isso, a gente consegue reduzir um pouco da nossa região abdominal aí. Isso é muito bom. Né? Porque, consequentemente, no momento em que a gente está curvado, acumula-se mais gordura na região abdominal. No momento em que a gente melhora a nossa postura, esse acúmulo ele fica em menores proporções nessa região. Entre tantos benefícios, o Pilates também pode ser usado para fins terapêuticos. E existem diferenças entre as aulas feitas por praticantes de Pilates daquelas para fins terapêuticos? Bom, o Pilates ele é um método de condicionamento físico e reabilitação. Em primeiro momento, como eu já havia dito, ele veio no mundo como reabilitação. Então ele reabilitava os enfermos da guerra. Depois, mais tarde, ele veio a virar um método de condicionamento físico. Então, todo o desenvolvimento da técnica que ele criou, você pode direcionar para os 2 ramos. Até mesmo atualmente, quem pode exercer a profissão de monitor de Pilates dentro do Brasil é somente educador físico e ou fisioterapeuta. Muito bem, é isso aí, tá virando pilateira já, hein? Como a gente viu na matéria, eu achei mesmo que é muito assim, uma combinação de coisas, né? Concentração, força e respiração. Não é isso mesmo que você estava comentando de Pilates? Com certeza. Você ficou com muita dor depois da aula? Não, nada, nem um pouco. Né? Não. Então, Adorei a aula. Adorou a aula? Pois é. Pilates é muito bom, né? Mas precisa realmente de conscientização corporal. Além de todos esses fatores que eu citei,
E, na verdade, a respiração,